Salve, salve internet! Hoje iremos falar sobre um assunto que está em moda, que é o uso do Ozempic no emagrecimento. Ozempic é o nome comercial do fármaco semaglutida. Esse fármaco ele foi aprovado seu uso pelos órgãos regulamentadores no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e observou-se que o uso desse fármaco levava ao emagrecimento. Então, ele foi prescrito durante muito tempo com a prescrição off-label, ou seja, a prescrição fora das indicações aprovadas pelos órgãos regulamentadores. Para falarmos sobre o Ozempic e o emagrecimento, antes precisamos falar sobre a obesidade. A obesidade ela é uma doença crônica, multifatorial, ou seja, ninguém fica obeso pelo simples fato de comer muito. Existe uma série de fatores que interferem para esse ganho de peso. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, e o Ministério da Saúde, a obesidade ela é definida a partir de um fator chamado índice de massa corpórea. Esse índice de massa corpórea ele é calculado a partir do peso e da altura do paciente. Quando esse índice de massa corpórea, o índice de massa corporal, for maior ou igual a 30, o paciente é classificado como obeso. E, de acordo com a OMS, os índices de brasileiros obesos aumentou cerca de 72% entre os anos de 2006 e 2019. E no ano de 2021, aproximadamente 22% da nossa população tinha esse problema. Quase um quarto da população brasileira, ou seja, a cada 4 pessoas, uma pessoa era obesa. E a incidência da obesidade ela aumentou nas últimas décadas, com uma projeção para 2030 de 30% da população tornar-se obesa. Por que esse fator de obesidade tende a aumentar? Porque além dos fatores genéticos que vão se propagando pela população, a obesidade ela tem uma grande interferência no estilo de vida. E esse estilo de vida moderno, de ficar muito na frente do computador, no vídeo da televisão, sem exercer muito atividade física, diminui o déficit calórico e aumenta os índices de obesidade. Então, a obesidade ela é um dos principais fatores de risco para doenças como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto, acidente vascular e outras. Portanto, tratar a obesidade não é apenas uma questão estética, e sim uma questão de saúde. E a obesidade, em algumas circunstâncias, ela não consegue ser tratada apenas com mudanças alimentares e atividade física. É necessário, então, alguns procedimentos, como o uso de fármacos. A associação farmacológica, o uso de vários fármacos, propicia a alguns pacientes a perda do peso. Quando essa perda de peso não é obtida com fármacos, ou quando a obesidade já está no nível muito agravante, é necessária a intervenção cirúrgica através da cirurgia bariátrica. Bom, mas o nosso foco aqui não é falar de cirurgia, nosso foco é falar sobre fármacos utilizados no tratamento da obesidade. Então, um artigo publicado em maio de 2023, fala sobre a semaglutida utilizada para emagrecer. A semaglutida ela é um fármaco encontrado nos medicamentos Ozempic, Egov e Rybelsus. O Ozempic foi o primeiro medicamento contendo o fármaco semaglutida, sendo que o Ozempic ele foi aprovado seu uso inicial para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. O Egov ele possui o mesmo princípio ativo do Ozempic, porém ele já é comercializado com a sua indicação principal no tratamento da obesidade. E o último fármaco aqui, o Rybelsus, ele contém também a semaglutida, só que ao contrário dos outros 2 medicamentos, que são usados por via subcutânea. O Rybelsus é utilizado por via oral, no formato de comprimido. Bom, falando um pouquinho então sobre o tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade ele é possível através da utilização de fármacos.
Anteriormente, no Brasil, utilizava-se como tratamento principal farmacológico o uso da sibutramina. A sibutramina é uma anfetamina, era, né, a única anfetamina aprovada para uso no tratamento da obesidade. Porém, como uma anfetamina, ela causa muitas ações centrais, então isso pode levar a quadros mais graves, e também tinha o seu efeito rebote. Uma vez que o paciente parava de utilizar a sibutramina, ele tendia a ganhar mais peso do que quando estava sem usar o medicamento. Então, o Ozempic, ele vem com uma grande novidade, porque ele vai conseguir levar a uma perda de peso sem prejudicar a ação no sistema nervoso central. Ele leva a essa perda de peso, vamos dizer assim, de maneira mais natural. Então, no que tange ao tratamento da obesidade, é possível sim a utilização de fármacos, né, que tenham como função potencializar a restrição alimentar e a atividade física. Então, o Ozempic, ele possui como princípio ativo o fármaco semaglutida, que é indicado no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 de maneira associada. É muito importante, a semaglutida no diabetes tipo 2 não é usada como monoterapia, ela é usada como associação. E observou-se que os pacientes que utilizavam esse medicamento, o Ozempic, tinham uma perda ponderal de peso de 10 a 15 quilos. E isso, né, com a observação, os médicos começaram a prescrever o Ozempic para o emagrecimento e não apenas para o tratamento do diabetes tipo 2. O Ozempic, aqui ilustrado a sua forma, né? Ele é comercializado com uma canetinha auto-administrável, né? Similar a algumas canetas de insulina. E aqui o paciente consegue manusear as doses, né? Esse aqui é por uma dose única. O medicamento ele é injetável de maneira subcutânea. E como que o Ozempic, né? Ou melhor, como que a semaglutida age? A semaglutida, ela é um agonista de um peptídeo chamado peptídeo semelhante ao glucagon. E aqui é muito importante lembrarmos de dois hormônios relacionados ao controle glicêmico, que é o glucagon e a insulina. Então, o nosso corpo ele leva ao controle glicêmico mediante a ação desses dois hormônios, sendo que o glucagon tem como função diminuir a glicemia, ele é liberado quando você tem a glicemia elevada, e o glucagon é liberado para aumentar a glicemia e a insulina para diminuir. Então, se eu estou muito tempo sem me alimentar, a minha glicemia vai abaixar. Para que eu não entre no estado de hipoglicemia, o meu organismo libera glucagon. Então, o glucagon é liberado quando o organismo está em hipoglicemia e ele vai elevar a sua glicemia. Ele é liberado, por exemplo, durante jejum prolongado. Você vai dormir hoje, meia-noite, e vai acordar amanhã, 10 horas da manhã. O seu organismo precisa de glicose no seu sangue o tempo todo. Para manter a sua glicemia no nível fisiológico, durante esse período prolongado de jejum, o seu pâncreas libera o glucagon. Por outro lado, a sua glicemia está alta. Você acabou de se alimentar de carboidrato. Essa glicemia não pode ficar alta de maneira contínua, ela tem que abaixar para o nível ideal. Então, para que a sua glicemia abaixe, o seu pâncreas libera a insulina. A insulina vai transportar a glicose do sangue para dentro da célula, reduzindo a sua glicemia a níveis fisiológicos. Então, a semaglutida ela vai atuar de maneira análoga ao peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, demonstrando então a sua eficácia farmacológica no emagrecimento, ou seja, no tratamento da obesidade. A semaglutida ela é um agonista do receptor desse peptídeo tipo glucagon, subtipo 1.
Então, ao corrigir e ao controlar esses níveis glicêmicos, é como se a semaglutida ela atuasse como o glucagon. Então, ela vai sinalizar o seu organismo que a sua glicemia está baixa. Isso faz, então, com que o seu organismo, na sequência, libere insulina e consiga controlar o seu nível glicêmico. Então, esse agonista do peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, ele é utilizado no controle glicêmico, por atuar de maneira análoga ao glucagon. Ou seja, o seu organismo ele não precisa liberar glucagon em quadro de jejum, porque ele vai estar entendendo que você está com glucagon elevado. Isso faz, então, com que, para reduzir esse glucagon, você libere insulina. E essa insulina vai transportar a glicose para dentro das células. E esse controle glicêmico gera a redução no peso corporal, assim como também um controle na pressão arterial. Atualmente, a semaglutida ela é utilizada na sua via subcutânea e existe uma série de escalas terapêuticas para o paciente acostumar com esse medicamento. A dose mais efetiva para o tratamento da obesidade é a dose de 2,4 mg por semana. Esse medicamento, originalmente, ele é prescrito para usar semanalmente. Só que aqui vale um comentário. A semaglutida não é usada nessa dose de maneira inicial. É feito um escalonamento para que o paciente não tenha ali uma sensação de uma hipoglicemia e piore algum quadro que ele possa ter de diabetes. Bom, então como é que funciona esse glicopeptídeo semelhante ao glucagon tipo 1? Então nós temos aqui o peptídeo que você produz no seu organismo. Esse peptídeo ele é produzido no pâncreas e no intestino. E ele vai atuar em diferentes locais, como o sistema nervoso central, coração, pâncreas, músculo esquelético, vasos sanguíneos, rins, e aqui vamos destacar as células do tecido adiposo, os adipócitos. Lá nos adipócitos, a semaglutida, ou o glicopeptídeo, GLP-1, ele atua aumentando a recaptação de glicose pelas células adiposas e aumentando a lipólise, que é a quebra do tecido adiposo, que é a quebra de lipídios. Isso aqui é o principal fator que leva a uma perda de peso. Além disso, nós temos que lá no trato gastrointestinal, o GLP-1, assim como a semaglutida, vai levar a uma redução no apetite. Então, o paciente não terá fome. Não tendo fome, ele vai ingerir menos alimentos. Quando ele ingerir alimentos, serão alimentos menos calóricos, e isso vai fazer com que ele tenha um déficit calórico. A sua ingestão de caloria é bem menor do que o que ele precisa no dia a dia. E esse déficit calórico vai levar à perda de peso. Então, além do aumento da insulina, que o GLP-1 vai levar, o GLP-1 também faz uma redução no esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento vai ficar mais tempo no estômago, dando a sensação de saciedade, e vai absorver menos glicose no trato gastrointestinal. Absorvendo menos glicose no trato gastrointestinal, vai ter menos glicose no sangue, o que vai levar à necessidade de quebra de reservas energéticas. E o GLP, assim como a semaglutida, leva à saciedade, reduzindo a ingestão de alimentos. Então, a semaglutida, ele é utilizado, é um fármaco utilizado principalmente para reduzir os níveis do apetite. E isso ocorre porque esse fármaco ele imita o GLP-1, que é liberado após uma refeição farta. Então, eu não estou usando o Ozempic, mas eu libero o GLP-1 quando eu me alimento de uma alimentação bem farta, aquele churrasco, aquela feijoada, Falando sobre o fármaco, como que ele atua no organismo. Então, ele tem diferentes locais de ação.
Por exemplo, lá no trato gastrointestinal, ele atua reduzindo o esvaziamento gástrico, faz com que o alimento fique mais tempo no estômago, dando uma sensação de saciedade. No fígado, ele vai reduzir a produção de glicose, reduzindo a glicemia, aumenta a captação de glicose, ou seja, a glicose que está no sangue vai para dentro do fígado, aumenta a lipólise, que é a quebra de lipídios, reduz a inflamação corporal, isso é muito importante porque a obesidade ela gera uma inflamação no organismo como um todo. Reduzindo a inflamação, reduz o processo que a obesidade leva. E reduz a resistência à insulina, que é o seu uso no diabetes tipo 2. No pâncreas, aumenta a secreção de insulina, aumenta a sensibilidade insulínica, ou seja, para liberar essa insulina, estimula a proliferação de células beta-pancreáticas, aumentando a secreção, inibe a apoptose de células beta e reduz a secreção de glucagon. Se o seu organismo já tem glucagon ali atuando, que seria a semaglutida, não tem por que liberar mais glucagon. No tecido adiposo, há uma redução na gordura visceral, na gordura abdominal. No coração, aumenta o débito cardíaco, reduz pressão pressão arterial e tem um efeito cardioprotetor. No sistema nervoso central, reduz o apetite e tem um efeito de neuroproteção. Alguns artigos trazem que o uso da semaglutida teria benefício na memória. Então, existem artigos preliminares do uso da semaglutida, por exemplo, no tratamento do Alzheimer, mas são estudos preliminares. Bom, então aqui nós temos que a semaglutida possui essa série de benefícios. Secreção de insulina, sensibilidade à insulina, o esvaziamento gástrico, tudo que nós mencionamos. E isso é importante porque a semaglutida, ela atua então como esse análogo do hormônio GLP-1, e toda vez que uma pessoa se alimenta, ele vai estar sinalizando no seu cérebro que já é hora de reduzir. Então, quem usa semaglutida não consegue comer aquele prato farto, né? Aquele prato de pedreiro, porque rapidamente o paciente se sente saciado, se sente cheio e ele para de comer. Isso faz então com que haja uma série de benefícios, como já discutidos. Bom, então nós temos aqui o Ozempic nas suas diferentes formulações de 0,25, 0,5 e de 1 miligrama. E o Ozempic ele foi aprovado em 2021 lá nos Estados Unidos pelo FDA como auxiliar no emagrecimento. É muito importante. Antes de 2021, o Ozempic era utilizado no tratamento da obesidade, porém ele era usado de maneira off-label. Off-label. Ou seja, fora das indicações aprovadas. E o FDA aceitou aprovar o Ozempic para o uso na obesidade a partir de um estudo chamado Once Weekly Semaglutide in Adults with Overweight ou Obesidade. Vamos retraduzir, né? Então, o uso semanal da semaglutida em adultos com sobrepeso ou obesidade. Então, nesse artigo foi feito um estudo com mais de 1.900 pacientes e observou-se uma perda média de peso de 15%, que dava entre 10 a 15 quilos, em 104 semanas. A dose administrada ao final era a dose de 2,4. Então, esse medicamento mostrou-se bastante eficiente no tratamento da obesidade. Em 2021, então, a semaglutida foi aprovada para o tratamento do sobrepeso e da obesidade, sendo que as indicações atuais para o uso da semaglutida nesses casos é para o paciente com o IMC maior que 30 ou para o paciente com sobrepeso que tem ali uma série de fatores, fatores correlacionados, como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, apneia do sono, que é a perda da respiração durante o sono, entre outros fatores. E a semaglutida usada de maneira semanal, na dose de 2,4 mg, resulta numa perda média de peso de 10 a 15 quilos após 60 semanas. Então, aqui nós temos que a semaglutida ela é indicada na presença de pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como hipertensão,
dislipidemia, diabetes, etc. E ela foi aprovada aqui no Brasil, o seu uso em 2018, mas o seu uso em 2018 foi para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Então, o seu uso e sua comercialização já existia no Brasil desde 2018. Sendo que agora, em 2023, a Anvisa liberou e aprovou o medicamento Wegovy, que é a semaglutida na dose de 2,4 mg. E aqui no Brasil foi aprovado, então, esse medicamento para o uso específico como indicação no tratamento da obesidade. Então, a diferença entre o Wegovy e o Ozempic é porque o Ozempic ele tinha uma indicação off-label, né? E já o Wegovy ele é utilizado para perda de peso, para emagrecimento. E mais recentemente foi lançado no mercado, mas ainda não foi aprovado no Brasil, o medicamento Rybelsus. A diferença é que o Rybelsus, ao contrário dos outros dois, que eram de uso subcutâneo, o Rybelsus ele é de uso via oral. São comprimidos de semaglutida. E eles possuem 3 apresentações: 3 mg, 7 e 14 mg. O Rybelsus ele deve ser tomado em jejum, pelo menos 30 minutos antes das refeições, antes dos primeiros alimentos, bebidas ou outros medicamentos do dia. Então, assim que acordar, utilizar a medicação. Ainda no Brasil não foi aprovada essa forma farmacêutica, com certeza em breve será, né? Mas acredito eu que o valor será bem salgadinho. Bom, eu trouxe aqui os benefícios, né, desses medicamentos no tratamento da obesidade, do sobrepeso. Porém, nem tudo são flores, né? O medicamento possui uma série de efeitos adversos. Os efeitos adversos observados com a semaglutida são principalmente efeitos gastrointestinais, nada muito alarmante que faça com que o paciente deixe de usar a medicação. Então, os principais efeitos observados são efeitos de náusea, diarreia, vômito e constipação. E alguns estudos até dizem que a perda inicial de peso seria exatamente por esses efeitos adversos. O paciente com náusea acaba não se alimentando, o paciente com diarreia perde muito líquido, né, e não absorve muitos nutrientes, o vômito é a mesma coisa, e isso seria, esses 3 efeitos adversos, seriam uma das principais causas da perda de peso inicial. Bom, esses efeitos adversos, eles, se nós formos observar, não são efeitos tão graves assim, são efeitos toleráveis, né? Ao contrário, por exemplo, do uso da sibutramina, que dava efeitos cardiovasculares, podendo até o paciente morrer por problemas cardíacos. Então, esse medicamento realmente vem com uma grande novidade no tratamento da obesidade, do sobrepeso. Porém, como muitos pacientes que utilizam esse medicamento, eles fazem uso da polifarmácia. Então, é muito importante o farmacêutico, quando for dispensar o medicamento, fazer ali a sua atenção farmacêutica ideal. Então, existem alguns medicamentos que podem causar um risco grande de hipoglicemia. Então, o paciente ele não pode usar, por exemplo, a semaglutida junto com as sulfonilureias, que é a glicazida, a glibenclamida, entre outros. Então, é muito importante fazer ali uma anamnese do que o paciente está utilizando, porque pode potencializar o uso desses medicamentos. Sendo que a semaglutida ela reduz o esvaziamento gástrico, ela vai interferir na absorção de uma série de medicamentos, uma série de fármacos. Então, é muito importante o farmacêutico observar essas interações e alertar ao paciente, quando for mais grave, alertar o médico para mudar ali a prescrição de um dos 2 medicamentos. Então, esse fator, né, de reduzir o esvaziamento gástrico é benéfico para a perda de peso, mas interfere na absorção de uma série de medicamentos que o paciente possa usar ali na sua polifarmácia, né, no seu uso diário de vários medicamentos. Bom, espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha sobre a semaglutida e o Ozempic. Não vá utilizar de maneira indiscriminada, de maneira irracional. É um medicamento de um custo elevado e deve ser prescrito por um médico, de preferência um endocrinologista. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, salve para posteriormente rever novamente, né, e alertar os seus pacientes, os seus familiares, os seus amigos.
Até breve. Tchau, tchau.